A mulher que transformou rejeição em força e pobreza em prosperidade começou sua jornada no dia em que o pai de seus 3 filhos disse que ela nunca seria nada na vida e bateu a porta para nunca mais voltar. Valdirene Santos estava grávida de 8 meses de sua terceira filha quando Marcos desapareceu, levando consigo não apenas suas ilusões de família completa, mas também a única fonte de renda estável que conheciam. Aos 23 anos, com 2 filhos pequenos e uma barriga que dificultava cada movimento, ela se encontrou numa realidade que parecia desenhada para destruir qualquer vestígio de esperança que ainda carregasse no peito. O apartamento alugado no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, ecoava com um silêncio que pesava mais que qualquer grito. Igor, de 4 anos, perguntava quando o pai voltaria, enquanto Kathleen, de apenas 2, chorava sem entender por que a atmosfera familiar havia se tornado tão densa, carregada de uma tensão que até uma criança conseguia sentir. Valdirene segurava o ventre proeminente e tentava encontrar palavras que pudessem explicar o inexplicável, que pudessem transformar abandono em esperança. Naquela noite, sentada na cozinha minúscula com uma xícara de chá morno entre as mãos, Valdirene tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a definição do que uma mulher pode conquistar quando a sobrevivência se transforma em combustível para algo maior. Olhou ao redor do pequeno espaço que chamava de lar, paredes descascadas, móveis que mais pareciam sobreviventes de outras histórias, geladeira que funcionava por milagre, e fez uma promessa silenciosa que ecoaria pelos próximos 12 anos. Ela não apenas sobreviveria. Ela venceria. A primeira contração veio 3 semanas depois, numa madrugada chuvosa que parecia conspirar contra qualquer tentativa de otimismo. Valdirene acordou sozinha, como havia se acostumado a estar, mas desta vez a solidão tinha sabor diferente. Não era mais o gosto amargo do abandono, mas o prenúncio agridoce de um recomeço que dependeria exclusivamente de sua própria força. Laís nasceu numa manhã de terça-feira, pesando 3,2 kg de pura determinação herdada. Quando a enfermeira perguntou pelo pai no momento do registro, Valdirene ergueu o queixo com uma dignidade que surpreendeu a si mesma: o pai somos nós. Eu e meus filhos. Era a primeira vez que verbalizava uma verdade que levaria anos para ser completamente compreendida. Voltou para casa 3 dias depois com Laís no colo e uma certeza cristalina: aquela bebê não cresceria ouvindo desculpas sobre limitações ou impossibilidades. Ela cresceria vendo uma mãe transformar obstáculos em degraus, rejeição em motivação, e pobreza em combustível para construir algo que nenhum homem jamais poderia levar embora. Igor e Kathleen receberam a irmãzinha com uma curiosidade infantil que aquecia o coração de Valdirene, mas foi ao ver os 3 juntos, dependendo integralmente dela, que a dimensão real de sua missão se revelou. Não era apenas sobre criar filhos. Era sobre mostrar a eles que família não se define por quem está presente, mas por quem escolhe ficar e lutar. Se essa história está te tocando, deixe um like para mais histórias reais como essa. Valdirene nasceu numa família onde a ausência masculina era tradição herdada de geração em geração. Sua mãe, Dona Conceição, criará 5 filhos sozinha depois que o marido desapareceu numa noite qualquer, deixando apenas dívidas e a marca de uma violência que ainda ecoava nas paredes da casa humilde no Jardim Guanabara. Era como se o destino das mulheres da família Santos fosse carregar sozinhas o peso de construir lares que os homens abandonavam. Cresceu observando a mãe trabalhar como diarista, saindo de madrugada e voltando ao anoitecer com as mãos ressecadas de tanto produto de limpeza e o rosto marcado pelo cansaço de quem sustentava uma família inteira nos ombros. Dona Conceição repetia como um mantra: filha, homem é luxo que pobre não pode ter, aprenda a contar só com você mesma. Palavras que Valdirene ouvia mas não compreendia completamente, até que a vida se encarregou de transformá-las em lição dolorosa. Aos 19 anos, conheceu Marcos numa festa de bairro.
Ele trabalhava como vendedor numa loja de eletrodomésticos e falava sobre sonhos com uma convicção que a fazia acreditar que juntos poderiam quebrar o ciclo de abandono que marcava sua família. Era bonito, carismático, e tinha o dom de fazer promessas que soavam como certezas. Comigo vai ser diferente, Val. Vamos construir uma família de verdade. O primeiro filho, Igor, chegou quando Valdirene ainda acreditava que amor era suficiente para sustentar uma família. Marcos se mostrou presente nos primeiros meses, ajudando com as mamadeiras noturnas e exibindo o bebê para os amigos com orgulho genuíno. Mas quando as dificuldades financeiras começaram a apertar, quando Igor ficou doente e os gastos se multiplicaram, a máscara começou a escorregar. Kathleen nasceu 2 anos depois, numa época em que Marcos já demonstrava sinais claros de que sua paternidade tinha data de validade. Chegava tarde, saía cedo, e quando questionado sobre responsabilidade se irritava com uma agressividade que lembrava vagamente o pai que Valdirene nunca conheceu. Você está se tornando igual sua mãe, chata e cobradora demais. O terceiro bebê foi o estupim. Quando Valdirene anunciou a gravidez de Laís, Marcos não escondeu a irritação. Mais um filho que não posso sustentar. Você engravidou sozinha, se vira sozinha. A frase ecoou na casa por semanas, criando uma atmosfera pesada que fazia até as crianças caminharem em silêncio. A gota d'água veio numa discussão sobre dinheiro para o enxoval do bebê. Marcos explodiu com uma violência verbal que trouxe de volta todas as memórias da infância de Valdirene, todos os gritos que ouvi através das paredes quando ainda era criança. Você é um peso morto na minha vida. Nunca vai ser nada, igual sua mãe. Vou embora antes que você me afunde de vez. E foi embora. Deixou apenas um bilhete sobre a mesa da cozinha, não procure. Não volto mais. Valdirene leu aquelas palavras com Kathleen no colo e Igor brincando no chão, e sentiu algo se rompendo dentro do peito. Não era apenas o coração. Era a última conexão com a mulher insegura que acreditava precisar de alguém para ser completa. Naquela noite, ligou para a mãe. Dona Conceição chegou 1 hora depois, olhou ao redor da casa vazia e disse apenas: "Bem-vinda ao clube, filha. Agora você vai descobrir do que realmente é feita." Não havia pena na voz, apenas reconhecimento de uma força que estava prestes a nascer. O momento que definiria os próximos 12 anos da vida de Valdirene aconteceu numa segunda-feira chuvosa, quando ela estava na fila do posto de saúde com Laís de apenas 2 meses no colo, esperando por uma consulta que já havia sido remarcada 3 vezes. Igor brincava com um carrinho quebrado no chão enquanto Kathleen dormitava encostada em sua perna, e o cansaço de noites mal dormidas pesava sobre seus ombros como uma carga que parecia aumentar a cada dia. Foi quando ouviu a conversa atrás dela. 2 mulheres bem vestidas discutiam sobre uma diarista que havia faltado. É sempre assim, não dá para confiar. Essa gente não tem compromisso com nada, disse uma delas, e algo na forma desdenhosa como pronunciou essa gente fez o sangue de Valdirene ferver. Era como se estivessem falando dela, da mãe, de todas as mulheres que conhecia que lutavam diariamente para sobreviver. Por isso que eu sempre digo, continuou a outra, pobre é pobre porque quer. Se tivessem um pouco de ambição, sairiam dessa vida. As palavras ecoaram na mente de Valdirene com uma força que a fez apertar Laís contra o peito. Era exatamente o tipo de comentário que Marcos fazia, o mesmo desprezo disfarçado de sabedoria que ela havia ouvido durante anos. Naquele momento, algo mudou fundamentalmente em sua percepção. Valdirene olhou ao redor da sala de espera repleta de mães como ela, mulheres cansadas, crianças no colo, roupas simples mais limpas, expressões de quem carregava o mundo nas costas, e percebeu que todas ali tinham uma força que aquelas mulheres bem vestidas jamais precisaram desenvolver.
Era uma força forjada na necessidade, temperada pela dor, e aguçada pela responsabilidade de proteger quem mais amavam. Quando finalmente foi atendida, a médica comentou sobre o desenvolvimento saudável de Laís apesar das circunstâncias difíceis. Você está fazendo um bom trabalho, considerando a situação, disse com um tom que misturava elogio e condescendência. Valdirene agradeceu educadamente, mas por dentro uma voz nova estava gritando, porque suas circunstâncias precisavam definir as possibilidades de seus filhos. Na volta para casa, no ônibus lotado com as 3 crianças, Valdirene tomou uma decisão que mudaria tudo. Não ia mais aceitar que sua condição atual determinasse seu futuro. Não ia mais permitir que olhares de pena ou comentários maldosos definissem o que ela poderia conquistar. Seus filhos não cresceriam ouvindo que eram vítimas das circunstâncias. Eles cresceriam vendo a mãe transformar circunstâncias em oportunidades. Chegou em casa e fez algo que não fazia há meses. Abriu um caderno velho e começou a escrever. Não um diário de lamentações, mas um plano. Uma estratégia de guerra contra a mediocridade que todos esperavam dela. Anotou cada centavo que entrava e saía, cada gasto desnecessário que podia ser cortado, cada oportunidade de renda extra que podia ser explorada. Igor se aproximou, curioso. O que você está fazendo, mãe? Valdirene olhou para aqueles olhos infantis que confiavam nela para construir um futuro e sentiu uma determinação que não conhecia possuir. Estou planejando nossa vitória, filho. Ele não entendeu completamente, mas sorriu e voltou a brincar, satisfeito com a segurança na voz da mãe. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Valdirene se olhou no espelho do banheiro. A mulher que via ali era diferente da que havia sido abandonada 3 meses atrás. Havia algo novo nos olhos, uma chama que a rejeição havia acendido ao invés de apagar. Era como se o abandono de Marcos tivesse libertado uma força que ela nem sabia possuir. Dormiu naquela noite com uma sensação estranha. Pela primeira vez em meses, sentia esperança. Não a esperança passiva de que as coisas melhorassem por si só, mas a esperança ativa de quem está prestes a tomar o controle da própria história. Era o primeiro dia do resto de sua vida como uma guerreira. Inscreva-se no canal para mais histórias que tocam o coração. As primeiras tentativas de Valdirene de mudar sua realidade foram recebidas com uma resistência que ela não havia antecipado. Quando procurou emprego como vendedora numa loja do centro de Goiânia, a gerente olhou para ela com um desdém mal disfarçado. Você tem 3 filhos pequenos? Como vai trabalhar nos finais de semana? E se eles ficarem doentes? As perguntas vinham carregadas de uma certeza prévia de que mães solteiras eram sinônimo de problemas trabalhistas. A humilhação se repetiu em 5 entrevistas consecutivas. Não temos creche aqui. Precisamos de alguém com disponibilidade total. Você já trabalhou com vendas antes? Cada não que recebia soava como confirmação das profecias pessimistas que ouvia desde criança. Era como se o mundo conspirasse para manter mulheres como ela num lugar predeterminado de dependência e limitação. Dona Conceição, que ajudava com as crianças quando podia, começou a demonstrar uma preocupação crescente que soava perigosamente próxima ao desânimo. Filha, talvez seja melhor você aceitar que as coisas são como são. Procura um auxílio do governo, vê se consegue uma pensão do Marcos. Era o conselho prático de quem havia desistido de sonhar há muito tempo, mas que cortava Valdirene como lâmina afiada. A situação financeira se deteriorava rapidamente. O dinheiro das economias estava acabando, e as contas se acumulavam sobre a mesa da cozinha como lembretes cruéis de uma realidade que parecia determinada a quebrar sua resistência. Igor começou a perguntar por que não tinham mais iogurte na geladeira, por que as roupas novas de Laís eram sempre emprestadas de outras crianças do bairro.
Foi quando Valdirene tomou uma decisão desesperada que mudaria completamente sua trajetória. Se ninguém ia dar a ela uma oportunidade como funcionária, ela criaria suas próprias oportunidades. Pegou os últimos R$ 200 que tinha e investiu numa ideia que nasceu da observação pura. As mulheres do bairro sempre reclamavam da dificuldade de encontrar produtos de limpeza de qualidade a preços acessíveis. Começou pequeno, comprando produtos no atacado e revendendo de casa em casa. Levava as crianças num carrinho de feira improvisado, batendo de porta em porta no setor Pedro Ludovico e bairros vizinhos. A princípio, as pessoas a olhavam com uma mistura de curiosidade e pena. Coitada, fazendo isso com 3 filhos pequenos. Mas algo extraordinário começou a acontecer. Valdirene descobriu que tinha um talento natural para vendas que nunca havia explorado. Conversava com as clientes sobre suas necessidades reais, oferecia produtos que realmente funcionavam, e sempre voltava para verificar se estavam satisfeitas. Sua honestidade era refrescante num mercado cheio de promessas vazias. O primeiro mês rendeu R$ 300 de lucro. Pouco, mas suficiente para provar que sua intuição estava certa. No segundo mês, já tinha clientes fixas que esperavam sua visita semanal. No terceiro, precisou reorganizar a casa para acomodar o estoque crescente de produtos que comprava. Mas o crescimento trouxe novos desafios que testaram sua determinação de formas que não havia antecipado. Vizinhos começaram a reclamar do movimento constante em sua casa. Isso aqui é área residencial, não comercial, disse o síndico do prédio, ameaçando denunciá-la à prefeitura. Era como se o sucesso inicial de Valdirene incomodasse mais que sua pobreza anterior. Marcos apareceu de repente numa tarde, depois de 6 meses desaparecido. Viu o movimento na casa, os produtos organizados, as crianças brincando entre caixas de mercadorias, e riu com um sarcasmo que ela conhecia bem. Brincando de empresária agora? Quanto tempo até essa ilusão acabar? Sua presença trouxe de volta todas as inseguranças que Valdirene estava aprendendo a superar. Naquela noite, olhando para o estoque organizado na sala de estar, ela enfrentou sua primeira grande crise de confiança. Talvez todos estivessem certos. Talvez ela estivesse se iludindo ao pensar que podia ser mais que uma diarista ou vendedora comum. Mas então Igor apareceu com um desenho que havia feito na escola, uma mulher forte carregando caixas, com 3 crianças sorrindo ao lado. É você, mãe. A professora disse que você é uma empreendedora. A palavra soou estranha na boca do menino de 5 anos, mas carregava um orgulho que derreteu todas as dúvidas de Valdirene. Era hora de decidir se acreditava mais nas limitações que outros impunham ou na força que estava descobrindo dentro de si. O momento decisivo chegou numa terça-feira que começou como qualquer outra, mas que terminaria redefinindo completamente o futuro de Valdirene e seus filhos. Ela estava organizando os produtos para a rota de vendas quando recebeu uma ligação que fez seu coração acelerar de forma incontrolável. Era a Dona Marisa, uma de suas clientes mais antigas, com uma proposta que soava impossível demais para ser real. Valdirene, você conhece produtos de limpeza melhor que qualquer vendedor que já vi. Tenho uma amiga que é gerente de compras de uma rede de supermercados pequenos. Ela está procurando um fornecedor confiável para produtos de limpeza. Você topa conversar com ela? A pergunta ecoou na cabeça de Valdirene como um eco de todas as possibilidades que havia sonhado, mas nunca ousado verbalizar. O encontro foi marcado para a quinta-feira seguinte, no escritório da rede de supermercados. Valdirene passou os 3 dias anteriores numa montanha-russa emocional que a fazia acordar de madrugada com o coração disparado. Seria a oportunidade de sua vida ou apenas mais uma humilhação sofisticada? Como uma mulher de 24 anos, mãe solteira de 3 filhos,
sem curso superior ou experiência empresarial formal, poderia convencer empresários experientes. Na manhã da reunião, olhou-se no espelho vestindo sua melhor roupa, uma blusa social emprestada da vizinha e uma calça preta que havia comprado usada, e tomou uma decisão que mudaria tudo. Não ia fingir ser quem não era. Não ia esconder sua história ou inventar experiências que não tinha. Ia apresentar exatamente o que era, uma mulher determinada que conhecia produtos, entendia necessidades e não tinha medo de trabalhar. A gerente de compras, Fabiana, a recebeu com uma cordialidade profissional que não conseguia esconder uma curiosidade genuína. Dona Marisa falou muito bem do seu trabalho. Me conte sobre sua empresa. Valdirene respirou fundo e, pela primeira vez na vida, falou sobre seus sonhos como se fossem realidade inevitável. Não tenho empresa registrada ainda, mas tenho algo mais valioso. Conheço cada produto que vendo, testo pessoalmente antes de oferecer, e sei exatamente o que funciona para cada tipo de limpeza. Meus clientes confiam em mim porque nunca os enganei. Sua voz saía firme, carregada de uma convicção que ela não sabia possuir. Fabiana fez perguntas técnicas sobre produtos, fornecedores, logística. Valdirene respondeu com uma precisão que surpreendeu até ela mesma. Meses vendendo de casa em casa haviam lhe dado um conhecimento prático que nenhum curso universitário poderia ensinar. Conhecia as marcas que realmente funcionavam, os preços justos, as necessidades específicas de cada tipo de cliente. Você teria condições de fornecer 500 unidades de cada produto mensalmente? A pergunta fez o tempo parar. 500 unidades mensais significariam um faturamento 20 vezes maior que seu movimento atual. Significariam a diferença entre sobreviver e prosperar. Valdirene olhou para Fabiana e tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Sim, tenho condições. Não tinha capital, não tinha estrutura, não tinha garantias. Mas tinha algo mais poderoso, a determinação de uma mãe que havia decidido que seus filhos mereciam um futuro melhor. O contrato foi assinado com prazo de 60 dias para a primeira entrega. Valdirene saiu daquele escritório tremendo, não de medo, mas de uma adrenalina que misturava terror e euforia em proporções iguais. Tinha 2 meses para transformar um sonho em realidade concreta. No ônibus de volta para casa, ligou para Dona Conceição. Mãe, consegui um contrato grande. Vou precisar da sua ajuda. Do outro lado da linha, um silêncio carregado de emoção. Filha, disse finalmente a voz da mulher que havia criado 5 filhos sozinha, eu sempre soube que você ia voar mais alto que todas nós. Quando chegou em casa, Igor, Kathleen e Laísa esperavam brincando na sala. Valdirene os olhou e percebeu que não estava mais lutando apenas pela sobrevivência. Estava lutando para mostrar a eles que sonhos são projetos esperando para serem executados. Era o momento de transformar uma mãe solteira em uma empresária. Os 60 dias que se seguiram à assinatura do contrato transformaram a vida de Valdirene numa corrida contra o tempo que testou cada fibra de sua determinação. A casa virou um centro de operações onde cada cômodo tinha uma função específica. A sala era o depósito, o quarto do casal virou escritório improvisado. E a cozinha se transformou em centro de planejamento logístico onde ela trabalhava até altas horas organizando pedidos e calculando custos. Dona Conceição deixou o emprego de diarista para ajudar a filha, uma decisão que emocionou Valdirene até as lágrimas. Toda a vida eu limpei casa dos outros, disse a mãe, organizando produtos sobre a mesa da sala. Agora vou ajudar minha filha a construir o próprio negócio. Era como se 3 gerações de mulheres lutadoras estivessem finalmente alinhadas numa mesma direção. O primeiro desafio foi conseguir capital para comprar 500 unidades de cada produto. Valdirene vendeu tudo que tinha valor na casa, televisão, Sami System,
até mesmo alianças que guardava de quando era casada. Cada objeto que saía de casa era um pedaço do passado sendo sacrificado em nome do futuro que estava construindo para os filhos. Mas o dinheiro ainda não era suficiente. Foi quando aconteceu algo que ela jamais esperaria. As próprias clientes de bairro se mobilizaram para ajudá-la. Dona Marisa organizou uma vaquinha entre as vizinhas, cada uma contribuindo com o que podia. Você sempre foi honesta conosco, disse uma delas. Agora é nossa vez de apostar em você. A emoção de receber aquele apoio foi tão intensa que Valdirene chorou na frente de todas, sem conseguir esconder a gratidão que transbordava do peito. Era a primeira vez que sentia realmente que não estava sozinha na luta. Tinha uma rede de mulheres que acreditavam em seu potencial mais que ela mesma às vezes conseguia acreditar. A primeira compra no atacado foi um momento cinematográfico. Valdirene chegou com um caminhão alugado e o dinheiro contado na mão, acompanhada de Igor que havia insistido para ver onde a mamãe compra as coisas para vender. O menino observava tudo com olhos arregalados enquanto ela negociava preços e prazos com uma segurança que surpreendeu até os fornecedores. A senhora tem empresa constituída? Perguntou o vendedor. Ainda não, mas já estou providenciando, respondeu Valdirene com uma firmeza que não admitia questionamentos. Era verdade, havia marcado reunião com um contador para a semana seguinte, determinada a formalizar tudo antes da primeira entrega. Os vizinhos assistiam ao movimento crescente com uma mistura de curiosidade e incredulidade. Alguns comentavam baixo sobre mania de grandeza, outros demonstravam admiração genuína. Valdirene ouvia tudo, mas mantinha foco total no objetivo: cumprir o contrato que mudaria sua vida. 2 semanas antes do prazo, recebeu uma ligação que quase parou seu coração. Era Fabiana, da rede de supermercados. Valdirene, tivemos um problema com outro fornecedor. Seria possível antecipar parte da sua entrega? O pedido representava tanto uma oportunidade quanto um teste final de sua capacidade de execução. Posso entregar na próxima terça-feira, respondeu sem hesitar, mesmo sabendo que teria que trabalhar dia e noite para organizar tudo a tempo. Desligou o telefone e olhou para a mãe, que havia escutado toda a conversa. E agora? Perguntou Dona Conceição. Agora a gente trabalha, disse Valdirene, com um sorriso que misturava determinação e uma ponta de loucura santa. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, mãe e filha trabalharam até o amanhecer separando produtos, etiquetando preços, organizando a primeira entrega oficial da ainda inexistente empresa de Valdirene. Era mais que trabalho, era um ritual de passagem de uma vida de limitações para uma vida de possibilidades. Igor acordou de madrugada e encontrou as 2 mulheres cercadas de caixas organizadas. Vocês não dormiram? Perguntou com a curiosidade infantil. Estamos construindo o futuro, filho, respondeu Valdirene, beijando a testa do menino. Às vezes o futuro não pode esperar até amanhã. Queremos saber sua opinião sobre a história. Comente o que está achando. A entrega que mudaria tudo aconteceu numa terça-feira ensolarada que Valdirene jamais esqueceria. Chegou ao primeiro supermercado da rede às 7 da manhã, dirigindo o caminhão alugado com uma segurança que nem ela sabia possuir, acompanhada de Dona Conceição e das 3 crianças que haviam insistido para ver o dia especial da mamãe. O que nenhum deles esperava era que aquele dia revelaria não apenas o sucesso de um negócio, mas o nascimento de uma empresária que mudaria a vida de centenas de pessoas. Fabiana a esperava na entrada com uma expressão que misturava expectativa e curiosidade. Durante meses de conversas telefônicas, ela havia criado uma imagem mental de Valdirene como uma empresária experiente. Ver uma jovem negra de 24 anos descarregando produtos com 3 crianças pequenas ao lado a deixou visivelmente surpresa, mas foi o que aconteceu em seguida que transformou surpresa em admiração profunda.
Valdirene não apenas entregou os produtos no prazo, ela chegou com amostras extras, tabelas comparativas de eficiência, e um relatório detalhado sobre como cada produto performava em diferentes situações. Testei tudo pessoalmente, explicou, mostrando planilhas manuscritas com anotações meticulosas. Este desengordurante funciona melhor em fogões industriais, aquele é mais eficiente para residências. Vocês podem orientar os clientes para escolher o produto certo. Fabiana folheou os relatórios com uma expressão de crescente impressão. Em 20 anos de experiência, nunca havia visto um fornecedor tão comprometido com a qualidade real dos produtos. A maioria se limitava a entregar e receber. Valdirene estava oferecendo consultoria especializada sem nenhum custo adicional. Como você conseguiu essas informações tão detalhadas? Perguntou Fabiana, genuinamente curiosa. Usei cada produto na minha própria casa e na das minhas clientes durante meses, respondeu Valdirene com simplicidade. Não vendo nada que não funcionara na minha casa com meus filhos. Foi naquele momento que Fabiana compreendeu que não estava lidando com uma fornecedora comum, mas com alguém que havia transformado necessidade pessoal em conhecimento profissional extraordinário. A honestidade absoluta de Valdirene era um diferencial que nenhuma empresa grande conseguia oferecer. 3 horas depois, saíram do supermercado com um novo contrato, exclusividade para fornecer produtos de limpeza para toda a rede, que incluía 12 unidades espalhadas por Goiânia e região metropolitana. O valor mensal era 20 vezes maior que tudo que Valdirene havia ganhado na vida inteira. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Fabiana a convidou para almoçar e, durante a conversa, revelou algo que deixou Valdirene sem palavras. Sabe, estamos expandindo para outras cidades do interior de Goiás. Gostaríamos que você fosse nossa consultora para produtos de limpeza em toda a expansão. Você teria que constituir uma empresa maior, contratar funcionários. Topo desafio. Valdirene olhou para os filhos brincando no playground do restaurante e percebeu que sua vida havia mudado completamente em questão de horas. Não era mais uma mãe solteira lutando para sobreviver. Era uma empreendedora sendo convidada para construir um negócio que poderia impactar sua região inteira. 6 meses depois daquele dia, a transformação de Valdirene era visível em cada aspecto de sua existência. A Santos Produtos de Limpeza funcionava num galpão alugado no Distrito Industrial de Goiânia, empregando 15 pessoas, a maioria mulheres do bairro que haviam passado por situações similares à dela. Dona Conceição era oficialmente a gerente administrativa, orgulhosa de usar um crachá com seu nome depois de décadas sendo apenas a diarista. Igor, agora com 6 anos, frequentava uma escola particular onde era conhecido como o filho da empresária. Não falava sobre isso com arrogância, mas com o orgulho genuíno de quem via a mãe sendo respeitada e admirada. Kathleen, aos 4 anos, brincava de escritório usando os formulários antigos da empresa, e Laís, com 8 meses, engatinhava entre as pernas de funcionárias que a tratavam como mascote oficial do negócio. A casa mudou completamente. Compraram uma residência própria num bairro de classe média, com quarto individual para cada criança e um escritório onde Valdirene planejava expansões futuras. Mas o que mais mudou não foram os bens materiais, era a forma como ela se via e como o mundo a via. As mesmas vizinhas que antes sussurravam sobre mania de grandeza agora pediam conselhos sobre como começar seus próprios negócios. Valdirene havia se tornado referência involuntária de superação no bairro, prova viva de que circunstâncias não determinam destinos quando existe determinação real. O relacionamento com a família também se transformou. Marcos tentou voltar 2 vezes, atraído pelo sucesso que havia ridicularizado. Valdirene o recebeu educadamente, mas com firmeza absoluta. Você pode visitar as crianças quando quiser, mas eu não preciso mais de você para nada. Aprendi a ser completa sozinha.
A frase não saiu com amargura, mas com uma serenidade que demonstrava a cura completa. Ela havia perdoado não por ele merecer, mas porque o perdão a libertava para focar no futuro que estava construindo. Dona Conceição, observando a filha comandar reuniões e tomar decisões empresariais, costumava dizer: "Eu criei uma guerreira sem saber." Valdirene sempre respondia: "A senhora me ensinou que mulher forte não precisa de homem para existir." Eu só levei a lição mais longe. O maior presente veio num fim de semana quando Igor disse, do nada: "Mãe, quando eu crescer, quero ter uma empresa igual à sua." Valdirene parou o que estava fazendo e o abraçou, percebendo que havia quebrado o ciclo de limitações que marcará sua família por gerações. Seus filhos cresceriam sabendo que sonhos são projetos esperando para serem executados. Um ano após a primeira entrega, Valdirene foi convidada para palestrar numa conferência de empreendedorismo feminino em Brasília. Subiu ao palco vestindo um blazer azul marinho, cabelos soltos em cachos naturais, e olhou para uma plateia de 300 mulheres. Sua primeira frase ecoou pelo auditório como um manifesto: "Eu não vim aqui para contar uma história de superação. Vim para provar que superação é escolha, não sorte." A transformação estava completa, de mãe solteira abandonada a empresária reconhecida, de vítima das circunstâncias a criadora de oportunidades, de mulher invisível a referência de possibilidade para outras mulheres. Valdirene havia descoberto que a maior vingança contra quem duvidou dela não era provar que estavam errados, mas provar que ela sempre esteve certa sobre seu próprio potencial. O sucesso de Valdirene criou ondas que se espalharam muito além de sua família, transformando a percepção sobre maternidade solo e empreendedorismo feminino em toda a Goiânia. A Santos Produtos de Limpeza não era apenas uma empresa, havia se tornado símbolo de que mulheres abandonadas podiam reconstruir suas vidas de forma espetacular, inspirando uma geração inteira de mães que se viam refletidas em sua história. O programa social que Valdirene criou dentro da empresa mudou vidas concretas. Das 15 funcionárias contratadas, 12 eram mães solteiras que haviam passado por situações similares à dela. Cada uma recebeu não apenas um emprego, mas capacitação profissional, creche no local de trabalho, e participação nos lucros que cresciam mensalmente. "Ninguém vai trabalhar aqui só para sobreviver" era seu mantra. Todas vão crescer junto com a empresa. Maria das Dores, de 42 anos, havia perdido o marido num acidente e estava prestes a perder a casa quando Valdirene a contratou como supervisora de vendas. 6 meses depois, não apenas quitou as dívidas como comprou um carro próprio. "Valdirene não me deu apenas trabalho", dizia emocionada. "Ela me deu dignidade de volta." Era o tipo de transformação que se multiplicava em cada funcionária contratada. A escola de Igor começou a usar a história de Valdirene em projetos pedagógicos sobre empreendedorismo. Crianças de 6 anos desenhavam empresárias como a mãe do Igor em aulas de cidadania. O menino, orgulhoso, explicava aos colegas que minha mãe transformou produtos de limpeza em futuro para muita gente. A lição de que trabalho honesto pode gerar prosperidade estava sendo plantada numa nova geração. Kathleen, agora com 5 anos, crescia vendo mulheres fortes ao redor constantemente. Na empresa da mãe, na escola, em casa, seu mundo era povoado de referências femininas de competência e determinação. Quando perguntavam o que queria ser quando crescesse, respondia sem hesitar: "Empresária igual minha mãe, mas de roupas." Já havia herdado a visão empreendedora, mas com personalidade própria. Laís, aos 2 anos, era a mascote oficial da empresa. Funcionárias se revezavam para cuidá-la durante reuniões, e ela crescia falando as primeiras palavras num ambiente onde ser mulher forte era natural, não exceção. Estava sendo criada numa realidade onde limitações por gênero simplesmente não existiam em seu vocabulário cotidiano. O impacto na comunidade era mensurável.
O bairro onde Valdirene cresceu registrou aumento de 300% em pequenos negócios abertos por mulheres nos 2 anos seguintes ao seu sucesso. Eram salões de beleza, lojas de roupas, serviços de alimentação, todas seguindo o modelo de começar pequeno mas pensar grande que ela havia demonstrado ser possível. Dona Conceição se transformou na conselheira não oficial de dezenas de mulheres que procuravam orientação. Minha filha me ensinou que idade não impede recomeço, dizia para quem quisesse ouvir. Aos 58 anos, estava vivendo a melhor fase da vida, trabalhando em algo que considerava missão, não apenas emprego. A transformação mais profunda aconteceu na forma como Valdirene se relacionava com o amor. Conheceu Roberto, contador que a ajudou a formalizar a empresa, numa conferência de empreendedorismo. Era um homem maduro que admirava sua força, não se sentia ameaçado por seu sucesso. O relacionamento cresceu naturalmente, baseado em parceria e respeito mútuo. Quando Roberto pediu Valdirene em casamento, 2 anos depois, ela fez questão de uma cerimônia simples mas significativa. No altar, segurava as mãos de Igor, Kathleen e Laís enquanto trocava votos que incluíam a promessa de que nunca mais permitiria que ninguém diminuísse seus sonhos ou os de seus filhos. O discurso de Roberto emocionou todos os presentes. Não estou me casando com Valdirene para completá-la. Ela já é completa. Estou me casando para acompanhá-la na jornada que ela construiu com tanto amor e determinação. Era o reconhecimento de que ela havia se tornado mulher inteira antes de precisar compartilhar sua vida com alguém. 3 anos após a primeira entrega de produtos, Valdirene abriu filiais em 5 cidades do interior goiano, empregando mais de 80 pessoas. Cada inauguração era celebrada como vitória coletiva de todas as mulheres que haviam apoiado sua jornada desde o início. O legado estava sendo construído não apenas em números financeiros, mas em vidas transformadas e possibilidades ampliadas para uma geração inteira de mulheres que agora sabiam: abandono pode ser libertação, rejeição pode ser redirecionamento, e mãe solteira pode ser sinônimo de empresária de sucesso. 5 anos após aquela primeira entrega que mudou tudo, Valdirene Santos se tornou uma das empresárias mais respeitadas do Centro-Oeste brasileiro, mas seu maior orgulho não estava nos números impressionantes de faturamento ou na expansão nacional da Santos Produtos de Limpeza. Estava na transformação que havia provocado na forma como toda uma geração via a maternidade solo e o potencial feminino de superação. A empresa havia se tornado case de estudo em universidades de todo o país. Estudantes de administração analisavam como uma mãe solteira de 24 anos, sem capital inicial ou formação empresarial, construiu um negócio de milhões partindo de R$ 200 e muita determinação. Mas o que mais impressionava pesquisadores não era apenas o crescimento financeiro, era o modelo de negócio socialmente responsável que priorizava funcionárias mães e criava oportunidades para mulheres em vulnerabilidade. Igor, agora com 11 anos, havia se tornado uma criança segura e ambiciosa que falava sobre empreendedorismo com naturalidade assustadora para alguém de sua idade. Não porque fosse precoce, mas porque cresceu vendo que sonhos grandes são parte normal da vida quando se tem coragem para persegui-los. Na escola, era conhecido não como o filho da empresária, mas como Igor, que também vai ter uma empresa um dia. Kathleen, aos 9 anos, demonstrava habilidades artísticas excepcionais e já falava seriamente sobre abrir um ateliê de arte. Havia herdado da mãe a visão empreendedora, mas direcionada para a criatividade. Valdirene a apoiava integralmente, matriculando-a em cursos de desenho e pintura. Cada filho vai seguir seu próprio caminho, dizia. Meu papel é mostrar que todos os caminhos são possíveis. Laís, aos 6 anos, era prova viva de que crianças criadas em ambientes de possibilidades desenvolvem autoconfiança natural. Quando perguntavam sobre sua profissão futura, respondia: ainda estou decidindo entre médica, engenheira ou presidenta.
A amplitude de suas aspirações refletia um mundo onde limitações simplesmente não faziam parte de seu vocabulário. O casamento com Roberto floresceu numa parceria que equilibrava perfeitamente apoio mútuo e independência individual. Ele assumiu gradualmente funções administrativas da empresa, permitindo que Valdirene se concentrasse na expansão estratégica e nas palestras motivacionais que dava por todo o país. Era a união de iguais que escolheram crescer juntos, não de dependência emocional ou financeira. Dona Conceição, aos 63 anos, havia se tornado palestrante procurada sobre avós empreendedoras. Sua história de sair da informalidade aos 58 anos para ajudar a filha a construir um império empresarial inspirava mulheres maduras que achavam que era tarde demais para recomeçar. Minha filha me ensinou que nunca é tarde para sonhar diferente era sua frase de abertura em cada apresentação. O programa As Mães Empreendedoras Santos havia beneficiado mais de 300 mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo capacitação profissional, microcrédito e mentoria empresarial. Cada formatura era celebrada como vitória pessoal de Valdirene, que via sua própria jornada se multiplicando em dezenas de histórias de superação igualmente emocionantes. Marcos, que tentará se reaproximar várias vezes ao longo dos anos, finalmente compreendeu que havia perdido não apenas uma família, mas a oportunidade de acompanhar uma transformação extraordinária. Mantinha contato respeitoso com os filhos, mas sabia que jamais seria parte da vida que Valdirene construíra. Ironicamente, seu abandono havia sido catalisador para uma realização que talvez nunca tivesse acontecido se ele tivesse ficado. A lição mais profunda que Valdirene deixava para todas as mulheres que conheciam sua história era simples mas revolucionária: rejeição não é fracasso, é redirecionamento. Cada porta que se fechou em sua vida havia forçado a descoberta de caminhos que nem sabia existir. Cada não que recebeu havia fortalecido sua determinação de criar os próprios sims. Em suas palestras, sempre terminava com a mesma reflexão: não vim aqui para dizer que é fácil. Vim para provar que é possível. Cada mãe que luta sozinha carrega dentro de si uma força que nem imagina possuir. Às vezes, precisamos perder tudo o que pensávamos que precisávamos para descobrir tudo o que realmente somos capazes de conquistar. O legado de Valdirene transcendeu sua história pessoal para se tornar símbolo nacional de que maternidade solo não é limitação, mas oportunidade de descobrir uma força extraordinária. Ela havia transformado abandono em abundância, rejeição em realização, e solidão em sororidade que impactava milhares de vidas. Essa foi mais uma história que mostra que dentro de cada adversidade existe uma oportunidade esperando para ser descoberta por quem tem coragem de transformar dor em combustível para sonhos maiores.